O pensamento crítico é uma ferramenta essencial para a compreensão do mundo, permitindo-nos questionar, analisar e avaliar informações de forma racional. No contexto do ateísmo, essa abordagem é frequentemente aplicada para examinar a existência de divindades e a origem do universo. No entanto, é válido questionar se os ateus aplicam esse mesmo rigor crítico às suas próprias crenças, especialmente a ideia de que o universo surgiu do nada, sem a intervenção de um criador ou um design inteligente. E também o pensamento crítico é muito utilizado para questionar a religião em si e a moralidade, sobre as restrições que a religião coloca sobre as pessoas, regras. Porém, no caso, não é apenas restrição de pode e não pode, deve e não deve. A religião, no caso, ou mesmo o evangelho, que está acima da religião, ele só fala e adverte do que é errado para a vida devido às consequências. Uma vida que de restrição na questão da moralidade, no adultério, por exemplo, e outras práticas pecaminosas, tudo isso é para, no caso, nos advertir e nos privar das consequências dos males que essas práticas, como fornicação, prostituição, pode trazer. Não é apenas uma questão de a religião ter fetiche para, no caso, restringir as pessoas de praticarem as imoralidades sexuais. Vamos analisar aqui um breve vídeo da Elaine Souza, do canal do mesmo nome, onde ela fala um pouco sobre esse assunto. Você já parou para pensar que religião, na verdade, pode ser uma negação da vida? Nietzsche viu o cristianismo e a religião em geral como um sistema que valoriza a culpa, o sofrimento e a obediência, enquanto desvaloriza o corpo, os desejos, o prazer e a força criativa de viver. Para ele, isso gera uma moral dos escravos, criada por quem não tem poder, ressentida, que transforma coragem e orgulho em pecado e transforma submissão e pobreza em virtude. É o ressentimento travestido de fé, um sistema que promete recompensa depois da morte, enquanto condena tudo que é terreno, vital e humano. Nietzsche dizia: Deus é uma invenção criada para justificar normas, controlar instintos, manter os fracos obedientes. E quando ele diz Deus está morto, não é que Deus existia e morreu, é que a crença perdeu seu poder, mas a moral religiosa ainda está aí, viva como um cadáver que ninguém enterrou. E agora, Nietzsche provoca, se Deus está morto, quem cria os valores? A resposta é você. Mas esses valores morais absolutos não seriam inerentes a todo ser humano? Foi a gente que, no caso, que criou a religião, que colocou que tal coisa é errado. O Nietzsche, no caso, apesar de ser muito inteligente, ele também erra nessas questões quando ele fala Deus está morto, porque a ideia da religião sobre um que é certo, que é errado, todas essas coisas que a religião acaba restringindo da gente, é algo que a própria religião, segundo a Elaine Souza e Nietzsche, que ela fala, a religião propõe como pecado e coloca uma advertência para a gente não praticar. Mas seria isso mesmo ou existe um absoluto moral, princípios e valores inerentes a todos os seres humanos que já existem antes da religião impor tais normas? Para muitos cristãos, por exemplo, a moralidade está intrínseca ligada à existência de Deus. Eles acreditam que Deus é a fonte de valores morais objetivos e que ele escreveu uma lei moral no coração de cada ser humano. Essa ideia é apoiada por passagens bíblicas, como Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, que sugere que mesmo aqueles que não conhecem a lei de Deus têm uma consciência que lhes guia sobre o certo e errado. Essa perspectiva sustenta que a consciência humana é uma evidência da presença divina, orientando-nos mesmo sem uma instrução explícita. Assim, a moralidade não é apenas uma construção social, mas uma expressão da vontade divina impressa em nossa natureza. Mas vamos falar da moralidade na perspectiva ateísta. Por outro lado, muitos ateus argumentam que é possível ser moral sem acreditar em Deus. Eles apontam que normas éticas podem seguir ou surgir da razão,
da empatia e da convivência social. O humanismo secular, por exemplo, defende que os seres humanos são capazes de desenvolver sistemas morais baseados na lógica e na compreensão mútua, sem a necessidade de uma autoridade divina. Essa visão enfatiza que a moralidade pode ser fruto da evolução social e cultural, onde comunidades desenvolvem códigos de condutas para promover o bem-estar coletivo e a harmonia. Para provar que não é a religião que impõe regras e leis morais para apenas advertir as pessoas por fetiche ou algo assim, ela apenas previne as pessoas com advertência para poder livrar as pessoas das consequências ruins que esses males imorais podem trazer. A lei moral está escrita no coração. Apesar das diferenças, há um ponto de convergência interessante. Tanto cristãos quanto ateus reconhecem uma noção intrínseca do certo e do errado. Muitos teólogos argumentam que essa consciência moral universal é uma evidência de que Deus inscreveu sua lei no coração de todos os seres humanos, independente da sua fé ou crença. Essa ideia sugere que, mesmo sem uma instrução religiosa formal, as pessoas têm uma compreensão básica de princípios como justiça, compaixão e honestidade, indicando uma moralidade objetiva presente em todos nós. A questão dos absolutos morais. A discussão sobre absolutos morais levantam questões importantes e valores como matar é errado são absolutos, de onde eles se originaram. Se matar ou assassinato é errado, de onde vem intrinsecamente esse tipo de lei? Para os teístas, esses valores são derivados de um Deus imutável e perfeito. Para os teístas, ou os ateístas ateus, eles podem ser resultado de consenso social ou de princípios racionais. No entanto, a existência de valores morais universais pode indicar uma fonte comum, sugerindo que há fundamentos morais que transcendem culturas e épocas. A moralidade é um tema complexo que envolve filosofia, teologia e sociologia. Enquanto cristãos veem Deus como a fonte da moralidade, muitos ateus acreditam na capacidade humana de desenvolver códigos éticos independentes. No entanto, a presença de uma consciência moral universal pode indicar que há mais em comum entre essas perspectivas do que se imagina. Pois existe o engano da liberdade sexual, por exemplo, do humanismo secular, que é o colapso da humanidade. Hoje em dia, falar sobre moralidade sexual é quase um ato de rebeldia. A cultura atual, influenciada pelo humanismo secular, tenta normalizar comportamentos que, durante séculos, foram considerados imorais, não apenas pela tradição religiosa, mas pelo próprio senso comum. Adultério, sexo antes do casamento ou sexo sem compromisso, pornografia, orgias e até mesmo práticas sexuais fora da heteroatividade são defendidas como expressões naturais de liberdade individual. Porém, por que chegamos a esse ponto? Porque muitas pessoas tratam pecados sexuais como algo ultrapassado, enquanto outros ainda os veem como sérios desvios morais. Então, o humanismo secular é uma cosmovisão que exclui Deus da equação da vida. Para seus adeptos, o ser humano é o centro de todas as coisas e por isso tem total liberdade para determinar o que é certo ou errado com base em sentimentos, desejos ou convenções sociais. Esse pensamento relativista tem gerado uma visão completamente distorcida da sexualidade. No lugar da pureza se prega a liberdade irrestrita. No lugar da fidelidade, a autenticidade dos desejos. O adultério vira uma fase, a pornografia é arte, o sexo casual é autoconhecimento e a promiscuidade é tratada como sinônimo de liberdade. Porém, essa visão ignora uma realidade profunda. A sexualidade humana foi criada com propósito. Quando ela é tratada como simples entretenimento ou produto, há consequências emocionais, espirituais e sociais. O aumento do divórcio, depressão, insegurança emocional, vícios sexuais e até doenças
são reflexos de uma cultura que transformou o sagrado em banal. Hoje vamos falar das 3 piores marcas que a religião deixa no caráter humano. A primeira delas, a falta de empatia. Por que até hoje as pessoas justificam genocídios e atrocidades em nome da fé? E o pior, culpam as vítimas como se o sofrimento delas fosse merecido. O Deus cristão afirmando que ele controla o mal e o bem. Eu mato e eu faço viver. Não há outro Deus além de mim. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito, declara o profeta. Guerras, escravidão, massacres, exploração. Ao longo da história, tudo isso foi normalizado e até legitimado pela religião. As pessoas não questionam, apenas repetem que Deus sabe o que faz e que, com certeza, tudo isso é para um plano maior. Mas o que isso revela sobre o caráter construído pela religião? Como pode alguém ver populações inteiras sendo dizimadas e acreditar que isso faz parte de um plano maior? Deus decretou o ataque às Torres Gêmeas. Sim, com toda a certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. Ele pode fazer o que ele quiser. Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Eu posso chamá-lo de assassino se ele matar alguém? Não, ele pode. Ele matou no dilúvio um monte de bebezinho inocente. Essa mentalidade não apenas distorce o conceito de empatia, mas ensina também que não sentir compaixão pode ser um ato de fé. A Bíblia está cheia de exemplos dessa lógica brutal, e a aceitação cega dessas narrativas moldam um mundo onde atrocidades são vistas como inevitáveis, onde vidas humanas se tornam meros detalhes de um suposto plano superior. O problema não é só a fé, é o que ela constrói no caráter das pessoas. A capacidade de olhar para o sofrimento e simplesmente justificar. Outra marca é a normalização de guerras e violência. Ao longo da história, a religião foi uma das maiores justificativas para guerras e massacres. E por que isso acontece? Porque um povo escolhido automaticamente torna os outros povos inimigos. E se essas atrocidades já aconteceram uma vez com a permissão de Deus, por que não poderia acontecer de novo? E essa mentalidade se espalhou. As cruzadas, a Inquisição, os ataques terroristas. Até hoje vemos guerras e perseguições justificadas pela fé. E não para por aí. Mesmo quem não usa uma arma, usa a religião para validar discursos de ódio. Quem nunca viu um pastor ou um padre pregando que um grupo específico deve ser eliminado? A fé ensina que questionar é falta de respeito. Mas o que falta mesmo é entender que a violência não é sagrada. A terceira marca é a submissão ao autoritarismo. A religião ensina que devemos seguir autoridades sem questionar. Seja pastor, padre ou profeta, ou até mesmo governantes que dizem agir em nome de Deus. Isso explica por que tantos religiosos defendem líderes corruptos apenas porque se dizem cristãos. Ou porque tantos abusos dentro da igreja são encobertos o tempo todo. Quando se acredita que toda autoridade foi colocada por Deus, questionar se torna pecado e submissão vira regra. E aí então a religião deixa de ser um guia espiritual para se tornar um mecanismo de controle. A religião molda o caráter. Será que esse molde está te fazendo uma pessoa melhor? A resposta para essa pergunta depende do quanto você está disposto a pensar por si mesmo. Em relação ao duplo juízo de valores morais, enquanto a Bíblia apresenta uma moralidade objetiva baseada no caráter imutável de Deus, o humanismo secular opera por um juízo subjetivo. Aquilo que ontem era errado, hoje é tolerado e amanhã será celebrado. Tudo depende do que é aceitável no momento. Esse duplo juízo gera uma grande confusão. Por exemplo, uma pessoa pode condenar o abuso sexual, mas ao mesmo tempo defender a pornografia, ignorando que essa indústria é sustentada por exploração, vício e objetificação do ser humano. Ela pode rejeitar o adultério se for traída, mas defendê-lo como liberdade sexual, quando é outra pessoa praticando. O problema aqui não é apenas de comportamento, mas de fundamento moral. Os humanistas seculares argumentam que os valores morais devem evoluir com o tempo, se adaptando a culturas. Porém,
Se a moral muda com a moda, então não existe certo ou errado, só preferências. E se tudo é relativo, quem pode condenar qualquer coisa? Esse é o dilema do relativismo. No fim, ele destrói a própria base da justiça. A moralidade cristã e os absolutos morais. A moral cristã não é uma coleção de regras arbitrárias. Ela é um reflexo do caráter de Deus, santo, justo e amoroso. Quando a Bíblia condena a imoralidade sexual, ela não está atacando a liberdade, mas protegendo a dignidade humana. Essa é a grande diferença. Sexo não é um jogo, é um pacto. É parte de uma aliança criada para o casamento, onde há compromisso, respeito e amor verdadeiro. Dentro da moral cristã, o adultério é pecado porque destrói famílias. O sexo fora do casamento é pecado porque ignora o compromisso e o valor do outro. A pornografia é pecado porque transforma pessoas em objetos. A homossexualidade, assim como qualquer outra prática sexual fora dos parâmetros de Deus, é vista como desvio de intenção original do Criador. Esses valores não foram inventados por homens religiosos. Eles refletem princípios eternos, mesmo em culturas não cristãs. Muitos desses absolutos morais aparecem naturalmente como evidência da lei de Deus gravada na consciência humana, como ensina Romanos, capítulo 2, versículo 15. Ou seja, a diferença entre o humanismo secular e a moral cristã está na fonte da autoridade. O secular confia no homem, o cristão confia em Deus. Um se move conforme os ventos da cultura, o outro permanece firme na rocha eterna. Se continuamos tratando a imoralidade sexual como algo normal, colheremos os frutos de uma sociedade corrompida, vazia e ferida. Porém, se voltarmos à fonte da verdade, a palavra de Deus, encontraremos cura, propósito e um padrão de vida que honra o corpo, a alma e o espírito. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em viver conforme somos criados, para viver em santidade, dignidade e fidelidade ao nosso Criador. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário aqui sobre o que você pensa sobre essa questão de alguns ateus falar que a religião só veio colocar normas para restringir e atrapalhar a vida da pessoa, para que a pessoa não tenha liberdade, mas não é isso. Ela traz normas e ensinamentos para que a pessoa seja advertida das consequências ruins que as imoralidades, qualquer que seja, tanto imoralidade sexual como os pecados da maldade, das atrocidades, pode trazer para a vida humana. Sobre algumas questões que a Elaine Souza falou, a gente não respondeu aqui no vídeo. Tem outros vídeos com esse mesmo tema que ela falou, que a gente respondeu sobre a matança, as guerras em nome das religiões. Tudo isso foi respondido em outros vídeos, eu vou deixar aqui abaixo nos comentários. Então segue nosso canal, se inscreve, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.